Eu me autoconsidero a maior cinéfila atualmente no Brasil. E é por isso que hoje vou falar pra vocês os melhores assistidos dos últimos tempos dentro do meu acervo cinematográfico de filmes. Estarei lendo reviews do Letterboxd, essa rede social em que você ranqueia até 5 estrelas dentre os filmes que você assiste e pode escrever um breve resumo, opinião, crítica, percepção a respeito deles. A maioria desses filmes eu vi na plataforma de streaming cult, menos cult possível, no sentido de que é muito conhecida, mas não deixa de ter filmes bons, premiados e clássicos, que é a MUBI. Eu não estou sendo patrocinada nem pela MUBI, nem pelo Letterboxd, coisa que eu gostaria muito de estar sendo, já que, como falei, sou a maior devota a eles na atualidade, já que venho no meu processo, na minha jornada, no meu caminho, no meu próprio roteiro atual, pessoal e documental, cinematográfico de assistir um filme todos os dias. O interfone da minha casa está tocando e eu volto logo, porque provavelmente chegou uma encomenda. Voltei. Já que a encomenda estragou o nosso vídeo, eu sinto que não é nada mais do que a minha obrigação tá abrindo ela aqui com vocês. Au! Isso aqui, gente, é algo pro meu home office. Que é um deskpad. Vamos lá, gente. Estou com meu celular aqui com as minhas críticas, que modéstia à parte. São concisas, poéticas e verdadeiras. E positivas, porque eu não consigo falar muito mal de filmes. Toxic, de Solé Blue vai ter. É a diretora, é um filme de estreia da diva. Dei 3 estrelas, um filme de 2024. Descreve muito bem, mas não genialmente, o sentimento de uma adolescência feminina que busca entrar e extrapolar padrões de uma forma difícil, injusta, confusa e obstinada. Enquadramentos propositalmente interessantes, com uma questão com as pessoas ficando pequenas quando seguem em frente e a gente não vê, mas sente e entende. Certeiro e fluido do começo ao fim, história bem desenhada no equilíbrio, mesmo que com um arco dramático fora do normal. O arco dramático é quando a gente divide o filme basicamente em 3 atos, né? Que o primeiro ato é interrompido pelo incidente incitante, que é aquilo que faz, é aquela coisa que acontece que faz o filme se desenrolar de uma maneira meio louca. E aí o segundo ato é quando o herói e o antagonista, enfim, protagonista e seus queridos adjuvantes, quando a galera se desenrola na trama da história. Pegando no clímax o terceiro ato, que é basicamente a resolução. Isso não acontece necessariamente em Toxic, um filme que fala muito sobre a relação tóxica entre adolescentes no meio da moda, com uma relação bastante de corpo, com uma relação de magreza e de beleza e de comparação e crescimento e uma vontade de sair de um lugar que é precário, que é ruim e que não tem futuro para elas, ao mesmo tempo que elas são ainda crianças, elas estão no início da adolescência e tem um quê de brincadeira e de primeiras vezes e ingenuidade que é muito difícil e triste de ver sendo quebrado de formas injustas e difíceis e patriarcais e opressoras que a gente tanto conhece dentro do mundo. Eu acho que isso é feito de uma forma muito bonita dentro do filme, por mais que, como eu falei, mas principalmente pelo fato de que não existe uma grande resolução, ou uma grande vitória, ou uma grande derrota, porque ele é sobre a vida mesmo e sobre as tentativas que a gente tem dentro do nosso crescimento de superar aquilo que os nossos pais vivem e de ser algo que nós somos, por mais que seja algo extremamente plastificado e baseado em percepções sociais que a gente não entende, mas acaba seguindo. É um filme que, como eu falei, tem enquadramentos muito bonitos e eu coloco propositais no sentido de que a gente vê algo distante de uma forma
muito harmônica e com objetos que dá pra ver que houve um estudo de composição muito legal e que dá paz em assistir. E essa questão das pessoas estarem indo em frente e ficando pequenas é porque a gente vê a vida delas acontecendo, e eu acho que isso é muito bem representado simbolicamente pelo fato de que elas vão ficando pequenas de fato, elas vão seguindo em frente e a câmera não acompanha junto, sabe? A gente vê elas seguindo e saindo e a gente continua escutando e a gente não necessariamente sabe o que acontece depois. Eu acho que isso é uma escolha muito legal pra representar o que significa esse filme mesmo, assim, sabe? Eu achei que ele foi muito inteligente nesse sentido e com certeza foi muito bem visto por esses aspectos e por saber também brincar muito bem com barulho e silêncio e música. Ele não é um filme extremamente musical, ele é um filme bastante silencioso e simbólico, sabe? Eu também assisti anteontem Jane Me by Agnes V. Jane Me by Agnes Varda. Os filmes da Agnes Varda retratam o feminino de uma maneira muito única e eu queria muito ver esse, entre várias aspas, documentário que ela fez sobre essa atriz, porque eu sabia que não ia ser puramente documental e que por ela mesma fazer as montagens e por ela mesma estar por trás das câmeras e muitas vezes na frente, ela se coloca como um objeto cinematográfico ao mesmo tempo que documental, quase ficcional, e brinca com cenas de uma atriz e brinca com a própria profissão de atriz e com o próprio feminino de uma forma muito única e que não quebrou as minhas expectativas de nenhuma forma. Ela seguiu com as minhas expectativas no sentido de fluidez de montagem e de história mesmo. É uma história que também eu acho que tá totalmente fora, assim, do comum e do normal, e que, mesmo assim, tem uma trajetória de começo, meio e fim muito, muito especial e muito delicada, e que só uma mulher como ela conseguiria fazer. Esse filme nunca seria feito por um homem, por exemplo, eu acho, né, por um homem cis, hétero, branco. Eu escrevi que é um retrato delicado do que é a integridade de não só uma pessoa, mas de uma profissão e um gênero que só Agnes consegue fazer. Próximo filme, Old Boy, dirigido por Park Chan-wook. Eu finalmente assisti esse filme clássico de 2003, que sempre deu o que falar e que eu nunca tinha assistido, porque é impossível a gente assistir todos os filmes do mundo que a gente quer e que a gente precisa assistir dentro da nossa profissão, mas eu assisti esse e eu não me arrependi, porque ele me inspirou muito no sentido de ser um filme claramente feito por pessoas que são apaixonadas pelo cinema e que eram apaixonadas e que são, né, apaixonadas por aquele assunto que é retratado ali, não só aquele assunto, mas aquele trabalho, aquele resultado em todos os processos, seja de imagem, de história, de roteiro, de fonte, sabe, de animação, de motion dentro do Old Boy e de cenário, de tudo, assim. É um filme que dá pra ver que tem uma construção demorada e que você se surpreende junto com o personagem em vários aspectos, e essa é uma estratégia que dá muito certo, eu acho, assim, né, de ser meu Deus, eu não sei nem qual que seria o gênero, um drama junto com ação, com mistério, com, enfim, às vezes até algo tragicômico, assim. Ele é basicamente sobre sei lá, um cara, quase, enfim, senhor que é preso sem saber o motivo por 15 anos e ele sai dessa prisão, que é uma prisão diferente, porque é uma prisão muito baseada em programas de TV e em alienação por meio desse meio, assim. É uma prisão em que ele tem uma cama, tem uma TV, tem um banheiro e ele fica ali, né, com uma janela e sem saber exatamente por que e ele tá, e aonde ele tá, e desde quando e até quando, assim. Então, isso por si só já é uma mensagem muito simbólica, feita a partir de algo que aconteceu na adolescência dele, que ele nem mesmo lembra, mas que mudou completamente a vida de outra pessoa e que ele começa a viver sem que ele perceba, e aí a gente vai percebendo junto com ele e descobrindo isso. Enfim, é algo novo, assim. Eu escrevi impecável cinema. Como eu não tinha visto esta P antes.
Também assisti Moving, de 1993, dirigido por Shinji Somai, que é um filme sobre uma menina que tá tendo os pais separados. Ela é criança, deve ter uns 8, 9 anos, e ela tem que lidar com o crescimento dela, junto com esse fato que ela não aceita e que ela não entende, e com também a imaturidade dos pais e a vida adulta como um todo, com o seu olhar infantil. Eu acho que essa sinopse não é uma sinopse absolutamente inovadora, mas a forma como o filme é feito, em muitos momentos eu acho que é, e que é bastante também delicado, e com um final aberto e ao mesmo tempo também muito imaginativo e um pouco fantasioso e simbólico, e como se fosse uma grande alucinação da própria menina. E eu achei isso muito especial e que fugiu do óbvio também. O que eu escrevi foi: cenas lindas, roteiro claramente de quem viveu uma separação na infância, final subjetivo, gosto. Também assisti Great Freedom, de 2021, dirigido por Sebastian Macy. Esse é um filme que eu achei genial. É um filme histórico de um período entre guerras, que é um filme que fala sobre um cara que é gay, fala sobre esse assunto dentro de um período de repressão, e esse cara é preso uma vez atrás da outra, simplesmente por quem ele ama, e a gente para refletir um pouco sobre liberdade e amor, de uma forma bem original. E bastante... Sabe quando aquele filme consegue ambientar muito bem o que ele tá falando? E foi um filme muito... sei lá, eu achei muito bom. Eu escrevi: a liberdade é uma prisão. E emojis de cabeça explodindo. Vamos falar sobre o mais novo filme de Wes Anderson, O Esquema Fenício. Eu assisti esse filme no cinema. Eu escrevi bastante, então já vou passar direto para o que eu escrevi. Eu queria muito ver esse filme, porque eu acho estranhamente o Wes Anderson um tédio americanizado, europeu também. Isso realmente tá caindo no meu celular o tempo todo, que ódio. Enfim, eu queria muito ver esse filme porque eu acho o Wes Anderson um tédio americanizado e um pouco europeu, extremamente divertido. Esse filme foi exatamente isso e um pouco mais, sendo o personagem principal claramente o presidente atual dos Estados Unidos, e as sacadas mais engraçadinhas do que eu lembrava, e os atores muito bem colocados, e o mise-en-scène e tudo mais, sei lá. Acho que é bem cinema isso, de criar algo quase novo. Algo quase novo eu coloco nesse sentido porque a gente sabe que os filmes do Wes Anderson são muito copiados, e que o tipo de cinema dele, de colocação dos objetos e das pessoas, e dos atores no caso, e das coisas, é muito único e muito dentro de uma coloração também, e de um tipo de imagem. E isso é muito legal, é claro, para um diretor ter esse aspecto visual tão forte, mas ao mesmo tempo, a partir do momento que a gente conhece tão bem, é difícil nos surpreender e a gente falar, tipo, nossa, essa realmente é uma cena Wes Anderson nova e realmente, tipo, especial, e não só alguém que fez um vídeo pro Instagram andando na frente de uma parede quadradinha de enquadramento, entendeu? Então, tem uma cena no banheiro, por exemplo, que quem assistiu vai lembrar, que é uma cena que eu acho que é muito Wes Anderson, que é muito bonita e que quase não dá pra entender como ele fez aquele banheiro ficar tão grande visto de cima, com os personagens tão evidentes, assim, e eu acho isso muito inspirador. Eu achei um filme bastante divertido. Claro que em relação a The French Dispatch, que tinha uma questão de ser um longa de vários curtas, eu acho que o roteiro desse é muito mais interligado entre as cenas, o que fez pra mim ser um pouco mais fácil de assistir e mais legal até, assim, sabe? Então eu gostei bastante. E eu acho que ele traz uma reflexão sobre política também legal dentro de um filme que é cômico. Então é legal, é massa isso poder ser feito, sabe? Vou falar sobre Materialists, o novo filme da Celine Song, que também é diretora de Past Lives. Eu suspirei porque eu sei que esse filme tá sendo criticado, tá? Pela escolha da Lucy, personagem da Dakota Johnson. Mas eu gostei, gente. Eu não sei se é porque eu sou apaixonada pela Dakota Johnson, ou se é porque eu gosto dos filmes da Celine Song e da forma como ela fala sobre os assuntos que ela traz, que é um assunto de relacionamentos e de amor, mas de uma forma que é criativa e também tem um quê de novidade. A Lucy é essa matchmaker, né, que seria uma casamenteira, tradução horrível pro português, inclusive, e ela tem que fazer uma decisão
amorosa a ela mesma. Tem não, né? Mas é colocada no filme pra fazer uma decisão amorosa ela mesma. E pra ter essas relações ali, pensar um pouco sobre o material de um casamento e o imaterial de um amor verdadeiro, digamos assim. E, sei lá, eu acho o filme que é um filme muito legal de ver e colocado dentro de outras subtramas dentro do roteiro principal, que são subtramas muito interessantes e importantes. E eu acho que isso salva o filme de várias maneiras pra que ele não seja raso. E a única coisa que eu escrevi no Letterboxd é: ai, gostei, kkk. E dei quantas estrelas em Materialist? Eu dei 5 estrelas no dia que eu assisti. Não darei mais 5 estrelas. Eu acho que eu daria 3,5. Mas eu gostei. Falar um pouquinho sobre The Second Act. Esse é um filme muito interessante, dirigido por Quentin Dupieux, Le Deuxième Acte, em francês. É um filme de 2024 que tem como o seu tema a inteligência artificial. Esse é um filme escrito e dirigido por inteligência artificial. E isso é colocado de formas bastante surpreendentes e brincalhonas e contraditórias, e é como se fosse também um filme dentro de um filme sobre fazer filmes. E é bem interessante, porque ele quebra a quarta parede de uma maneira bastante única e original, inclusive, e como eu tô falando, filmes que conseguem ser originais, eu acho que tem um aspecto muito legal hoje em dia, quando as coisas são tão copiadas, e óbvio que a gente tem que ter referência, mas conseguir fazer algo quase único é sempre muito gostoso de ver. Eu escrevi, dei 2,5 estrelas, e eu escrevi interessante, rápido, feliz até no final você ficar com uma sensação muito ruim, que acho que é exatamente o propósito tragicômico, mas poderia ser bem melhor explorado. #minha opinião. Forever Young, um filme de 2022, dirigido por Valéria Bruni Tedeschi. Também escrevi bastante, então já vou passar direto para os que eu escrevi, para ler o que eu escrevi no Letterboxd. Não sei. Senti que retrata bem, mas ao mesmo tempo é muito superficial e não convincente. Não sei explicar porquê. O filme não faz a gente acreditar no sofrimento do amor, apesar de tudo, nem mergulhar o suficiente na escuridão. Acho que ele só faz uma das suas propostas bem, que é passar o sentimento de doideira da faculdade, mas também sem depois conseguir dar um final bom pro luto. De qualquer maneira, é muito bonito. É um filme sobre uma galerinha de atores e atrizes que são aceitos em uma faculdade muito difícil de entrar, de artes cênicas, em Nova York, essa galerinha da França, e eles vão se relacionar e passar por dificuldades e por luto também. Hot Milk, de 2025, dirigido por Rebecca Lenkiewicz. É um filme também que fala sobre um tema LGBTQIAPN+, de amor entre duas mulheres, e eu também escrevi bastante coisa. Vou ler direto e depois comentar um pouquinho sobre ele. 4,5 estrelas, porque gostei muito, mas 5 seria demais. Talvez eu não seja tão crítica assim. Não tenho conhecimento suficiente pra ser, ou só esteja sem paciência e apreciando filmes. Mas gostei muito, e gostei muito do final. Acho que gostei muito de tudo. Se fosse pra achar algo ruim, poderia ser as coisas pela metade e a indecisão da direção do momento de reflexão versus o momento de uma coisa que nos atravessa do nada. Mas não sei. Nos falta coragem na velhice para que a gente não acabe nossa vida sem ter resolvido a própria infância. Foi o que eu escrevi sobre Hot Milk. É um filme sobre uma filha e uma mãe essa cadeirante, que vão para uma praia para procurar um tratamento para a mãe com um médico naturalista das ideias. E aí a filha conhece uma outra menina e a mãe se revolta de algumas formas e a filha também se revolta de algumas formas. E é isso. Vou terminar o vídeo com o filme mais especial que eu vi nos últimos tempos, que é um filme brasileiro e que com certeza precisa ser muito mais visto, mas é um filme difícil para todos os brasileiros verem. Esse filme chama Manas, 2024, 5 estrelas e um like. Eu dou like quando eu amo muito mesmo. É um filme que se passa na Amazônia, de uma comunidade originária, em que existem 3 irmãs, crianças, e uma dessas acabou de sair para o Rio de Janeiro. E existe outra menina ali que deve ter uns 11 anos, que acabou de ter a sua primeira menstruação. E esse filme mostra muito o lado de injustiça dentro dessas relações
familiares dentro das comunidades originárias, dentro da Amazônia, em relação à sexualidade. É um filme bastante pesado e ao mesmo tempo bastante delicado e que dá muita raiva e muita, sei lá, mas é lindo, assim, a forma como ele é filmado e a forma como ele a atuação é muito, muito bonita, sim, e o retrato da injustiça não é escancarado, que deixa o filme mais forte, na minha opinião. E que me faz parar pra pensar que esse é o motivo pelo qual o cinema existe. Escrevi. Muito, 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 muito singelo, inacreditável, lindo e dolorido e aterrorizante, expresso de um jeito simbólico até o limite possível do extremamente burro. E com isso, finalizo o vídeo de hoje indicando filmes. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês assistam filmes. Eu tô em todas as redes sociais como Directed by Luli. E tchau! Até o próximo! Gente, eu tava brincando sobre o fato de eu ser a maior cinéfila do Brasil, tá? Obviamente que eu não sou.